Boa noite. O que você acha das crianças serem uma espécie de ombudsman do que elas assistem na TV e na mídia em geral? Imagine os meninos trocando de canal porque o desenho animado é muito violento. E se as meninas se sentissem ofendidas com os programas que retratam as mulheres de forma constrangedora? E os produtos anunciados? Como seria se deixassem de surtir efeito devastador sobre o desejo das crianças? A influência da mídia sobre o comportamento e a formação do público infantil vem preocupando organismos internacionais há pelo menos 50 anos. No Brasil, pouco se ouve falar do assunto, mas há um projeto de lei tramitando na Câmara que torna obrigatória a disciplina que ensina a ler criticamente os conteúdos da mídia. Leitura crítica da mídia. Este é o principal assunto da edição de hoje do programa da ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação. Em março deste ano, a Unesco e o Ministério da Justiça promoveram uma série de encontros sobre o tema Educação para a Mídia. O objetivo era ampliar o debate sobre a influência da mídia na formação da criança. A Unesco já havia lançado um currículo que deveria ser usado pelas escolas do mundo inteiro. No Brasil, até agora, o esforço conjunto resultou apenas em algumas peças publicitárias de alerta sobre os excessos da mídia. Veja na reportagem de Cariane Costa. Este é um dos vídeos da campanha Não Se Engane, lançada pelo Ministério da Justiça este ano. O filme traz informações de como os pais devem selecionar o que as crianças veem na TV, de acordo com a classificação indicativa, que normatiza a programação das emissoras conforme a faixa etária. Essa campanha ela é importante para alertar os pais, né? Despertar o interesse dos pais sobre o que efetivamente seus filhos estão vendo na TV. Não só na TV, mas no cinema também, nos jogos eletrônicos. É importante que os pais estejam atentos, é importante que os pais verifiquem ou assistam junto com seus filhos. Há décadas se discute educação para a mídia, desde a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. A Unesco publicou em 1999 o estudo A Criança e a Violência na Mídia, que apontou que os programas da televisão brasileira deixavam a desejar do ponto de vista ético e moral, influenciando negativamente a formação da personalidade infantil. Anos mais tarde, foi lançado outro estudo, A Criança e a Mídia, Imagem, Educação e Participação, que indicava como os jovens deveriam entender o alcance e os efeitos da mídia na educação. Em seguida, foi lançado o livro Perspectivas sobre a Criança e a Mídia, que fez uma leitura sobre os direitos das crianças em exercer influência e de participar efetivamente da mídia. A publicação mais recente, Contribuição para Pesquisas Mundiais de Mídia para Crianças, foi editada em 2011, mas somente em inglês. No Brasil, o debate ainda está caminhando. Apesar dos filmes da campanha de classificação indicativa terem sido criados a partir de um amplo debate com a sociedade, a adesão das emissoras foi voluntária. Algumas emissoras veicularam essa mesma peça, outras preferiram criar uma peça também falando da classificação indicativa e também alertando os pais. O que sustenta a TV privada hoje é efetivamente os anunciantes, os patrocinadores. Então, efetivamente, existem, claro, não tem como negar que existe um interesse comercial com relação a isso. Mas, efetivamente, no caso da classificação indicativa, cada vez mais a ideia da classificação indicativa está assimilada pelo público, e não só pelo público, como pelo anunciante também. Muitas vezes confundida com a censura, a classificação indicativa vem quebrando a resistência no nosso país. Não é a mesma coisa, é uma coisa completamente diferente. A classificação indicativa ela tem o objetivo de proteger crianças e adolescentes. Que esta classificação indicativa ela foi criada, ela foi desenvolvida a partir de um grande debate com a sociedade. Participou
o Conselho Federal de Psicologia, a Associação de Pediatria Brasileira, o Ministério Público, diversas entidades, professores, pedagogos, todos participando desta criação desses critérios da classificação indicativa. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Leitura e Educação para as Mídias é o nome de um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados há 2 anos. Pelo projeto, as escolas de ensino fundamental e médio deverão incluir em seus currículos a disciplina que ensina a analisar criticamente os conteúdos veiculados pela mídia, um assunto que no Brasil ainda encontra muita resistência. O professor tem que se apropriar dessas novas mídias, das antigas também, é claro, mas das novas em especial, porque essa molecada aí que está na escola, ela hoje está vivendo isso faz parte da vida delas. Assim como para a gente fez parte a televisão, né? A gente já nasceu com isso pronto, e dos nossos avós isso não era tão assim. Hoje, para eles, essas novas mídias, no caso a web, é parte da vida deles. Para exemplificar essa questão do uso das mídias em sala de aula, nós fizemos um trabalho. E nesse trabalho era sobre a história da cultura, e os alunos assistiram aquele filme 10.000 AC. Então, a ideia era eles analisarem esse filme criticamente para perceber o que era a realidade e o que não era. Então, no filme tem uma parte do filme que mostra seda em 10.000 AC. Isso não existiu esse tipo de material. Então, eles só foram perceber, quer dizer, tudo que vem, às vezes as pessoas aceitam sem considerar a qualidade daquela informação. Então, aí eles perceberam, nossa, professora, realmente a gente precisa ter uma visão mais crítica. E você, qual sua opinião sobre aprender a ler os produtos da mídia de forma crítica? Eu acredito que esse não é uma disciplina que deve ser ministrado em escola. Eu acredito que seja uma informação que deva partir inicialmente da família, propriamente dos pais. Eu acho que a escola tem que passar essa visão crítica para a criança, para o aluno, tendo em vista que os programas infantis hoje, eles, na minha opinião, têm uma baixa qualidade, e as crianças tendo esse senso crítico, acredito que vai ajudar bastante. Nós vamos continuar falando de educação e mídia com a nossa convidada, Cristiane Parente. Ela é especialista neste assunto. No próximo bloco, a gente volta já. Estamos de volta com o Público na TV e o tema de hoje é Educação para a Leitura Crítica da Mídia. Para falar sobre o assunto, convidamos a jornalista e professora Cristiane Parente. Ela tem mestrado em Comunicação e Educação pela Universidade de Brasília e pela Universidade Autônoma de Barcelona. Obrigada, Cristiane, pela sua participação no programa. Nós poderíamos começar para você falando da importância, né, da leitura crítica, principalmente para os adolescentes, para as crianças, para a sociedade. Afinal, é tudo culpa da mídia? Não, hoje em dia a gente não pode mais ter essa visão, né, que Humberto Eco falava entre apocalípticos e integrados. Não tem como a gente se dividir entre os empolgados, em que tudo que a mídia faz é maravilhoso, nem que tudo que a mídia faz é ruim, é negativo, né? Essa leitura crítica da mídia é extremamente importante para a sociedade, porque as crianças, logo que nascem, antes mesmo delas entrarem na escola, elas já têm contato com diversas mensagens, né? De rádio, de televisão, de joguinhos no celular, da internet, um outdoor no meio da rua. Então é preciso que elas entendam, que elas percebam como que são construídas essas mensagens, né? Que impacto essas mensagens têm no seu cotidiano, né? Ou seja, é possível fazer os alunos fazer essa leitura da mídia, essa leitura crítica da mídia? Sim, várias pesquisas têm indicado, inclusive, a importância
de, nas escolas, os professores trabalharem com os alunos essa leitura crítica e criativa da mídia, mostrando, por exemplo, a diferença entre um fato e uma notícia, mostrando a diferença entre informação e uma informação jornalística, por exemplo, e uma propaganda, ajudando a criança e o adolescente a selecionar melhor a informação, a usar melhor a informação que ele tem no dia a dia e a se tornar também autor e produtor de informações, com a quantidade de oportunidades e novas tecnologias que ele tem à disposição. Isso já é uma realidade no Brasil? Qual é o nosso panorama, né, nessa ação, dentro desse contexto de leitura crítica da mídia? Olha só, o Brasil ainda está um pouco atrasado em relação a outros países, tanto da América Latina, a Argentina já está um pouco mais adiantado do que nós, a Grã-Bretanha, desde a década de 30, já trabalhava com leitura crítica da mídia nas escolas, o Canadá, mas o Brasil já tem dado passos interessantes. O próprio Ministério da Educação já tem programas como Mídias na Educação, que é um programa de formação de professores para uso de mídias nas escolas. O Mais Educação, ele tem estimulado o uso de mídias nas escolas de forma a que alunos possam produzir programas de rádio, jornais escolares, trabalhar, por exemplo, vídeo, audiovisual nas escolas. E isso é uma coisa muito interessante, quando você trabalha a mídia de 3 formas. Uma é a leitura crítica da mídia para entender como é que essa mídia funciona, já que ela é que tem representado o mundo, que a gente tem sido intermediária, né, dessa realidade que a gente vive, tem representado o mundo que a gente assiste nos telejornais ou vê nos jornais. Outra maneira é se apropriando criativamente e ajudando esses alunos, esses cidadãos a serem autores de seus próprios conteúdos, blogs, jornais. Mas isso já está acontecendo no Brasil? Já acontece, de certa forma, mais por uma iniciativa dos próprios jovens, né? Eles têm feito isso de uma forma ainda sem tanta formação. Eu acho que é importante, nesse momento, você ter os professores muito próximos a esses jovens. Nós temos vários exemplos de crianças e adolescentes que estão criando seus jornais, que estão criando perfis no Facebook, inclusive para denunciar situações do seu cotidiano. Mas é importante ressaltar que isso tem um aspecto positivo, porque essas crianças e adolescentes, elas se tornam corresponsáveis pela realidade em que elas estão, mas também tem outra dimensão por trás, que é uma dimensão ética, que aí o professor tem um papel importantíssimo, quer dizer, o que eu posso mostrar, né? Que palavras eu posso usar, que imagens eu posso estar mostrando de outras pessoas. E entra, por exemplo, uma discussão sobre direitos autorais, sobre direito à privacidade, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a própria comunicação como um direito humano, democratização da informação, que tudo isso poderia estar sendo discutido nas escolas. Claro que com uma formação do professor. Agora, comparado aos países onde essa ação já está desenvolvida, o que você identificaria como dificuldade no caso do Brasil? Eu acho que ainda falta, apesar de todas essas ações do Ministério da Educação, ainda a gente tem algumas ações localizadas. Em São Paulo, por exemplo, a Educomunicação, né, que trabalha, por exemplo, com educação para a mídia, leitura crítica da mídia, apropriação criativa da mídia, ela é uma política pública. A gente tem alguns lugares no Ceará, por exemplo, você tem um apoio muito forte à criação de jornais escolares, você tem algumas coisas localizadas, mas ainda não é uma política... Ações isoladas, mas ainda não é uma política de Estado. Você tem, por exemplo, uma educomunicação ou a educação para a mídia, ou mídia educação, como queiram chamar as diversas correntes, como uma política pública nacional, em que isso possa ser discutido dentro das escolas brasileiras. E mais, com uma formação nacional para os professores. Mas quando você diz discutido, seria a inclusão na grade escolar, por exemplo? Isso também varia, Regina. Existem pessoas que dizem que é melhor uma disciplina específica, existe uma corrente que diz que é melhor ser algo transversal, que perpasse todas as disciplinas. Já existe outra corrente que acha que isso tem que ser discutido no contraturno, em escolas de educação integral. Não existe uma unanimidade em relação a isso. Mas o que se está discutindo, pelo menos para garantir que a mídia ela seja discutida em sala de aula, é essa disciplina
de mídia e educação, mas com a formação dos professores, porque Seria senão eles não vão ter condições a formação de professores. Uma formação de professores e um diálogo maior entre as faculdades de comunicação e educação, que eu acho que isso começa na universidade, na formação desses dois profissionais. E no caso do Brasil, nós temos algum projeto de lei em andamento? Existem projetos de lei em andamento, alguns projetos que estão no papel. A Unesco ela tem tido um papel importante também no mundo inteiro, inclusive na formação de um currículo, por exemplo, da sugestão de um currículo mundial na questão de educação para a mídia. No Distrito Federal, na lei orgânica do Distrito Federal, existe inclusive prevista a educação para a mídia, só que falta sair do papel. Então, assim, se cada jornalista, professor for atrás no seu estado, você vai ver que muitas vezes existem projetos de lei, mas ou até está na lei orgânica, mas não sai do papel. E isso não é aplicado. Então, é extremamente importante que pais, que educadores, que profissionais da comunicação batalhem por isso, porque a gente teria uma geração de crianças e adolescentes mais críticas, mais cidadãs, que perceberiam melhor o contexto em que vivem. E até mesmo porque com o cenário hoje das tecnologias informacionais, porque a gente sempre, quando fala em mídia, fala da grande mídia, né? Rádio, jornal, mas hoje nós temos a internet aí, então se torna cada vez mais importante você formar, né? Formar a criança, o adolescente, para que ele não deixe de assistir à televisão, mas que ele faça uma leitura e uma leitura crítica daquilo que ele está recebendo do veículo. Eu acho que, na verdade, assim, uma coisa que é extremamente importante é o professor ensinar o aluno, né, aprender a aprender, ensinar o aluno a fazer a pergunta correta, a pergunta que vai levá-lo ao caminho que ele quer chegar, a selecionar melhor as informações, a ser mais crítico em relação ao que ele lê, ao que ele ouve, né, para que ele possa ser um cidadão mais ativo, mais participativo na sociedade em que ele está. E nisso a mídia ela pode contribuir de uma forma muito importante. Basta que esse aluno ele entenda como essa mídia funciona, seja o jornal, seja a televisão, seja a internet, que ainda é um mundo imenso que precisa ser debatido em sala de aula e que às vezes as pessoas falam muito de é a televisão, o programa tal, o programa, mas a internet tem trazido alguns perigos muito maiores do que qualquer outro e é importante discutir uma navegação segura das crianças na internet. Então tudo isso deve ser debatido na escola. Muito obrigada pela sua participação, Cristiane. Obrigada a você, Regina, ao público na TV e vocês que estão nos assistindo. No próximo bloco, a participação dos maiores interessados neste debate, as crianças. A gente volta já. Muitas crianças às vezes assistem programas inadequados para a idade delas. Estamos falando da influência da mídia na formação das crianças. Mas o que será que elas acham disso? O público na TV quer saber. A relação entre a criança e a TV é quase mágica. Basta ligar um aparelho e os olhos atentos evidenciam. Elas adoram a TV. No Brasil, o público infantil entre 4 e 11 anos passa em média 5 horas por dia assistindo televisão. Com tanto tempo na frente da TV, acabam sendo expostos a conteúdos inadequados para essa idade. Sempre ligados, estes telespectadores admitem a influência da TV. Programas para maiores de 16 anos, pode ter coisas que eu não posso, coisas violentas, que às vezes pode influenciar e não são coisas boas. Tem alguns que falam sobre roubos, sobre um monte de coisas erradas. Na programação diária, tem desenhos que auxiliam na alfabetização e no desenvolvimento criativo. Mas não é sempre assim. Tem programas que mostram violência, erotismo e consumo de drogas lícitas, como cigarro. E são esses que acabam fazendo sucesso entre a garotada. Quando perguntamos se eles gostariam de ter uma matéria só para ensinar a ver TV, foram unânimes. Sim! Aí a gente poderia ter programas educativos que não influenciassem quando a gente fosse adulto.
Para ver as matérias certas, sabe? Para ver os programas de televisão certos. Muitas crianças às vezes assistem programas inadequados para a idade delas, então seria legal para ensinar que alguns programas que elas assistem não são bons para elas. Pelo visto, o debate não pode deixar de fora a opinião dos principais interessados. E vamos agora ao balanço da semana, as manifestações do público sobre os veículos da EBC. Entre os dias 10 e 16 de setembro, a Agência Brasil de Notícias recebeu 9 manifestações, 4 pedidos de informação e 5 elogios. O Sistema Público de Rádio somou 15 manifestações, 1 comentário, 2 elogios, 6 pedidos de informação, 5 reclamações e 1 sugestão. A TV Brasil recebeu 81 manifestações, 9 comentários, 20 elogios, 11 pedidos de informação, 11 reclamações e 30 sugestões. O destaque da semana vem do estado do Amapá. O telespectador Irande Brito perguntou: qual a possibilidade de transmissão da TV Brasil Internacional na Guiana Francesa? Com pouco mais de 2 anos de vida, a TV Brasil Internacional é a TV pública brasileira no exterior. O papel é divulgar a realidade econômica, política, social e cultural do Brasil para outros povos e para os brasileiros que vivem em outros países. A transmissão, que é a cabo, começou sendo feita para 49 países na África. Hoje, ela já se expande e tem sido exibida em 68 países da América Latina, África, Europa, Estados Unidos e Japão. Com uma equipe de 33 pessoas, exibe uma programação que mistura programas da TV Brasil aqui no país e produções próprias e específicas para o público lá fora. Nossa equipe aqui da TV Brasil Internacional produz alguns programas que são feitos especificamente para um público especial que está no exterior, que são os brasileiros, né? São os imigrantes que deixaram o Brasil para morar em outro país. Produzimos o Brasileiros no Mundo, que é um programa de entrevista que discute assuntos de interesse dos imigrantes brasileiros, que pode ir desde do que é uma matrícula consular até um passaporte, a importância de um passaporte. O gerente de programação da TV Brasil Internacional respondeu à pergunta do telespectador Irande Brito sobre a possibilidade de transmissão da TV na Guiana Francesa. Ainda não chegou a vez da Guiana Francesa, mas nós estamos num processo de negociação, de pesquisa de campo, de mercado com as operadoras de TV por assinatura. Nós sabemos que há muitos brasileiros na Guiana Francesa, mas a gente quer aproveitar que, enquanto nós não estamos em TV por assinatura na Guiana Francesa, a gente aconselha que as pessoas então entrem na nossa página na internet, que é tvbrasil.ebc.com.br/internacional. Por hoje é só. Na próxima quinta-feira estaremos de volta, às 8 da noite, em horário especial. Uma boa noite e até lá. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br.